Muito bom dia, caro telespectador. O Conecta News retorna à sua transmissão ao vivo, a sua central de notícias e informações que conta diariamente com o apoio dos supermercados Porta, da Padaria Zanotto, do Unimed Vale das Antas, da Dilnet TV, da Tá na Roda Pneus, da Paludo Pneus e também da Service Contabilidade, nossos apoiadores que mantêm essa iniciativa no ar todos os dias com você a partir das 8h30 da manhã. E agora, para encerrar essa semana, conforme foi prometido na nossa sequência de entrevistas, nós trouxemos aí os mais variadas personalidades da nossa comunidade. Veio o médico, veio o farmacêutico, veio o dono do supermercado, veio o juiz, veio a secretária de saúde, todo mundo para falar um pouco da sua área. Junto à questão da pandemia, vieram os empresários e agora a gente vai receber o Dirceu Borsato, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para falar conosco sobre a questão da pandemia, da estiagem e como é que está o setor da agricultura familiar que movimenta muito a economia de Nova Prata e região. Dirceu, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui no Conecta News. A gente agradece muito porque é importante uma voz vinda do campo, uma voz vinda da agricultura para falar nesse contexto todo que a gente está passando sobre o que está acontecendo. Inicialmente, Dirceu, eu vou te perguntar, porque muita gente talvez não te conheça, né? Apesar de todo sábado ao meio-dia tu ter um programa aí na Rádio Prata que tu fala pros rurais que te acompanham, mas enfim, quem não te conhece, há quanto tempo na agricultura, há quanto tempo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tu que inclusive já foi também secretário da Agricultura aqui de Nova Prata. Te apresenta para nós, Dirceu. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pela primeira vez, Tiago, aqui na Conecta TV, né? Mas é um prazer estar aqui e a gente se sente em casa estar aqui contigo e com todos os apresentadores aqui desse espaço. Assim, eu nasci em Protásio Alves, em 1965, em plena ditadura militar, Tiago. Sim, tu nasceu ali logo depois de 64. Exatamente. E assim, eu sempre trabalhei na agricultura, lá junto com meus pais, né? Vim morar em Nova Prata em 91 e sempre vivi da agricultura familiar. No dia 15 de agosto, eu estava na roça, de 2013. Sim. E no dia 16 de agosto, estava na Secretaria da Agricultura. Então tu saiu diretamente do campo e foi para o gabinete da prefeitura. Foi assim aquela mudança assim quase que nem de água para vinho, né? Sim. E permaneci na secretaria durante 4 anos e 7 meses, mais ou menos, onde que de lá eu fui tirado e fui levado para a presidência do sindicato. E foi uma bela de uma experiência, viu? Sim. Imaginava... Acabou conhecendo já conhecia muita gente, Dirceu, mas passou a acompanhar a realidade da região do ponto de vista do órgão público também. Exatamente. E só saí de lá pelo fato, assim, de muita pressão de muitos líderes e que, inclusive, hoje fazem parte da diretoria do sindicato e vinham trabalhando assim durante praticamente 2 anos, sempre fazendo de tudo para que eu assumisse essa empreitada, como nós falamos lá no interior, né? Sim. E acabou dando certo, né? Hoje estou lá no sindicato já, sábado que vem vai fazer 2 anos, estou chegando na metade do mandato. Sim. Mas estou contente, foi uma decisão assim que me deixou feliz, né? No início tremia um pouco as pernas, Tiago, porque se estava saindo de uma atividade que eu já estava tomando conhecimento do trabalho e indo para outra atividade, né? Mas tu sabe que a vida é feita de desafios. Sim. E eu adoro isso. Muito bem, Dirceu. A tua fala entusiasma com certeza todo mundo que acompanha aí nesse dia. E estar aqui contigo é um espetáculo, né? Porque a gente já te conhece do teu trabalho e isso facilita e cria um clima agradável, né, Tiago? Muito obrigado. Reconhecimento também é importante para o lado de cá. Mas, Dirceu, para quem não está habituado, o nosso programa ele tem bastante foco dirigido aí para as notícias do dia a dia, para o que está acontecendo. A gente pauta algumas informações que vêm da área agrícola, mas como a gente trabalha com os portais aí nacionais, isso vem muito aí do cenário total do Brasil, mas aqui da nossa região.
quais que são as principais culturas aí que a gente tem? Grãos, frutas, hortaliças, e quais que são as principais criações de animais? A gente tem o gado, tem o frango, como é que funciona? O que é, assim, o forte dessa região atendida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Prata? E quais são as cidades que o sindicato também atua? Cidades que o sindicato aqui atua é Nova Prata e Vista Alegre do Prata, que é a extensão de base, né? Todos os outros municípios na região, eles têm os seus próprios sindicatos, né? A principal atividade aqui em Nova Prata na agricultura é a questão do grão, que é soja e milho, né? A gente sempre cita essas culturas pelo fato que é o que se tem de mais plantado aqui na região, né? E o milho, inclusive, ele é mais usado para o uso da silagem. E frutas, sim, frutas nós estamos assim encaminhando agora, Tiago. Eu diria assim que nós perdemos muito tempo aqui em Nova Prata. Inclusive na questão da agroindústria também, nós podemos falar mais tarde, Sim. que nós precisaríamos um trabalho maior em cima disso, né? Sim. Sobre frutas, nós temos assim alguma coisa mais de pareiras, e tipo assim, laranja, bergamota e outras coisas assim, como te falei, estamos mais engatinhando, né? Nós estamos melhorando bastante na questão de hortaliça. Temos bastante produtores trabalhando e se dedicando a isso. Inclusive, nós temos também a Feira do Produtor, que eles nos atendem todas as sextas-feiras à tarde e o sábado pela manhã. Vai estar reabrindo hoje à tarde, inclusive. Isto, exatamente, estão reabrindo hoje à tarde. E lá junto a essa Feira do Produtor, é importante se dizer que também tem o pessoal da agroindústria pratense, Sim. que foram os que começaram a fazer os primeiros passos, então parabéns a eles também. E lá junto com esse pessoal, temos também esse pessoal do artesão pratense, né? Os artesãos pratenses também estão lá, né? Mas então, assim, quanto à atividade principal da agricultura de Nova Prata, é a soja e o milho. Isso é o que nós temos de mais importante ainda até hoje. E na parte de criação de animais, o que a gente destaca aí? Nós somos fortes na pecuária de corte, nós somos fortes na avicultura, qual que é o nosso forte nessa parte aí de fica criação? bem distribuído, Tiago, que fica mais na questão da integração. Então, Sim. nós temos a integração do leite e a integração do suíno e do frango, né? Fica bem distribuído com essas três atividades. Mais praticamente na atividade leite, que tu sabe agora Sim. que nessa situação toda, em que situação que a gente se pegou, Também né? se comprometeu. Não é só a questão que nós estamos enfrentando a falta de água, Sim, como é a questão da falta de alimento, sim, né? Então tu pode me dizer o seguinte, mas o alimento é fácil, é só buscar no comércio. sim. Mas tu sabe que é aquela velha história, como diziam os nossos nonos, né? Sim. Se é para trabalhar para fazer fome, eu posso fazer fome sem trabalhar também, Sim. né? Então, diante disso, eu estou me preocupando muito, não só com a questão do agricultor, me preocupa muito também a questão da pessoa que mora aqui na cidade. Porque, veja bem, isso faz o quê? Com que se tenha aumento dos nossos alimentos. Do valor? Exatamente. Do preço. Porque uma coisa vai puxando a outra. Sim. Não que o agricultor tenha culpa, mas ele se obriga automaticamente a sustentar seus animais. Sim. E buscando isso, ele vai encarecer a sua produção. Encarecendo a produção, lá na ponta, também vai sobrar para quem? Mais caro. Vai sobrar, exatamente. Isso. E Dirceu, a gente encarou esse ano, a agricultura como um todo, a gente vem acompanhando desde o final de janeiro, uma estiagem que já se prolonga há bastante tempo. Desde o final do ano passado, nós não temos chuvas consistentes na região. Somado a isso, também surgiu essa situação mundial aí por conta da pandemia do coronavírus. Qual está sendo o problema mais difícil para ser encarado pelo produtor rural nesse momento? A estiagem ou o coronavírus? O que mais está atrapalhando o trabalho no campo nesse momento, Dirceu? Veja bem, Tiago, aconteceu uma boa chuva e que praticamente dá para ser considerado como um enchente. Deve ter sido lá no final de outubro, no início de novembro, e que num dia choveu 200 milímetros. E que praticamente a partir de lá, dá para se dizer assim que fecharam-se as torneiras. Sim. Então se passou o mês de novembro, assim, praticamente sem problema, né? Porque a umidade existia no solo. Sim. Mas aí tu vai considerar assim, dezembro, janeiro, fevereiro, março e praticamente agora todo abril. Quase 6 meses, por assim dizer. Sempre com seca, né? Então, diante disso, hoje,
a preocupação já não se dá mais com toda a perca que se teve lá na lavoura. Sim. A preocupação hoje até está acontecendo mais pelo fato da falta de água, gente. Sim. E nós estamos, assim, com muitas propriedades aqui em Nova Prata com falta de água, né? E isso, assim, nos preocupa muito. Nós temos, assim, na questão de prejuízos, não está ainda, assim, bem contabilizado, né? Sim. Mas se estima muito bem 50% da perca na lavoura, né? Entendi. E diante disto, o que nos preocupa, Tiago, é que nós vamos ver logo mais adiante que o agricultor ele vai chegar lá no próximo ano descapitalizado. Sim. E é evidente que nós estamos junto à nossa federação, a FETAG, junto aos nossos coordenadores, todos os sindicatos, buscando assim algo para que tenha uma ajuda de sustentação à agricultura familiar, né? Por exemplo, vamos citar o seguinte, digamos, o agricultor que ele tenha ido buscar recurso no banco, Sim. e nós, junto à FETAG, estamos trabalhando fortemente para isso, para fazer com que se consiga uma prorrogação dos pagamentos, né? Sim. E isso estamos conseguindo, só não está bem definido e nós vamos ver logo adiante. Mas essa dívida, ela ficou para ser paga. Sim, um dia ela vai aparecer. Então tu vai empurrando com a barriga, como a gente costuma falar, né? Sim. Mas um dia ela vai ter que ser paga. É isso que eu me refiro, que a pessoa acabou ficando descapitalizada. Então isso nos preocupa muito. E assim, Dirceu, tu consta aí uma perda de ordem de 50%, mais ou menos, por base, ainda sem ter uma contabilidade bem precisa, porque as coisas vão ocorrendo, né? Uhum. Então é uma base de 50% e existe aí essa possibilidade de acionamento de seguros, já está encaminhando via FETAG essas renegociações, né? Mas aconteceram, Dirceu, uma série de paralisações. A gente teve aí desde praticamente um mês, né? Foi todo mês de março, ocorreram várias paralisações por conta aí mais nas áreas urbanas. Como isso afetou o trabalho no campo, né? Como é que as famílias lidaram com esse problema? A rotina de trabalho foi afetada nas lavouras, nas criações, né? E como que o pequeno agricultor enxergou esse problema do coronavírus, Dirceu? Olha, o agricultor, se tu vai olhar, é o que mais, sem querer desprezar, Sim. o pessoal da cidade, Sim. né? Mas é o que mais, assim, tem obedecido aos decretos, né? Okay. Até porque ele praticamente ele vive lá no seu dia a dia no interior. Mas o que mais, assim, prejudicou e que as pessoas lá do interior, inclusive nós, estamos preocupados, Sim. é com a questão da estiagem. Sim. Ela preocupa mais do que a pandemia. Muito mais. Muito mais. Sim. Preocupa muito mais, porque é evidente que nós nos preocupamos produzir para fazer com que esse alimento chegue na cidade, né? Mas desse alimento nós tiramos o nosso sustento. Ok. Né? Então, como dizia antes, nós vamos entrar para a próxima safra descapitalizado em cima disso. Sim. Né? E o coronavírus? Esse é um outro assunto que nos chama muito a atenção, Tiago. E aqui, claro que eu não sou médico, né? não vamos poder assim especificar sobre a questão da doença. Mas, e aqui vamos fugir um pouco, inclusive, Sim. do nosso assunto, né? Não, fica à vontade, né? O microfone sempre está aberto para o nosso convidado. Exatamente. Então, nós percebemos que, vamos dizer assim, na situação como o ser humano vinha se comportando ultimamente, Sim. tu percebia que estava se assim atropelando tudo, entende? E algo precisava que acontecesse, infelizmente. Sim. Pode ser que a gente venha a sofrer muito, aliás, vamos sofrer muito com isso. O que eu queria dizer é o seguinte, pode ser que eu venha a ser vítima Sim. disso também. Qualquer um pode acontecer que venha a ser vítima, né? Mas precisava dar uma sacudida no ser humano. Sim. E já se percebe que boa parte da população tem entendido esse recado, né? Perfeito. Digamos assim, o coronavírus que ele está se falando, ele estaria dizendo, eu teve que vir e fazer isso para fazer com que a população pensasse um pouco diferente. Exatamente, pensasse um pouco diferente. Porque tu percebia que ultimamente o que estava acontecendo, tudo o que valia era dinheiro, Sim. capital. E Deus ficava em segundo plano. não tinha mais lugar praticamente.
tu percebe, inclusive, aquelas pessoas que gostavam de mandar aqueles vídeos de deboche Sim. e assim por diante, hoje procuram já mandar vídeos de Jesus Cristo, do Papa e assim por diante. Todo mundo né? está se apegando em alguma fé. Exatamente. Então, quando que a coisa aperta, tu percebe que as pessoas voltam um pouco e passam a pensar um pouco mais. O objetivo disso tudo foi para fazer o quê? Para que a pessoa mudasse pelo menos um pouco o comportamento. Sim. E isso foi necessário. É evidente que muitos ainda não estão nem aí com isso tudo. Sim. Talvez, infelizmente, terá que vir uma outra situação pior que isso. Isso é triste de se falar, Tiago, né? Para ensinar essa Mas, lição. infelizmente, é preciso que isso aconteça. Te faz lembrar que há 100 anos atrás, em 1918 até 1920, tinha aquela história que nós ouvimos muito Sim. falar dos nossos avós, né? Da gripe espanhola. Correto, uns 100 que anos atrás. houve assim uma dizimação, uns dizem de 25% da população, Exatamente. né? E isso serviu para fazer com que as pessoas também mudassem naquela época. Só que infelizmente as coisas vão andando e as pessoas acabam esquecendo, Sim. né? Então de vez em quando, infelizmente, se faz necessário algo assim para que, como dizíamos antes, as pessoas passem a ter um comportamento mais de dignidade, mais de ser humano, né? E nesse aspecto, Dirceu, dessas situações ocorreram paralisações, muitas vezes o agricultor depende de insumos que vêm de fora, no caso dos integrados, que vai depender de ração, que são entregues, principalmente na criação de animais. Chegou a ocorrer a interrupção aqui em Nova Prata, na região do sindicato, do fornecimento, seja de ração, seja de adubo, seja de qualquer outro insumo utilizado aí na agricultura? Ocorreu algum tipo de escassez para o agricultor ou se manteve assim numa manutenção normal o fornecimento dos insumos para a agricultura durante esse período do isolamento? Essa era uma preocupação que a gente passou a ter logo no início, Tiago. Mas felizmente isso não tem acontecido. Não, pelo menos as notícias que chegaram até nós, eu não vi ninguém se queixar que tenha faltado, digamos, o alimento chegar na propriedade para os Sim. animais, né? Isso não tem acontecido. Nós estávamos assim até com uma preocupação, digamos assim, chegou o momento do carregamento do frango, digamos, né? Vamos citar um caso, Sim. né? Lá uns retiram com 35, 42, 45 dias e assim por diante. Porque tudo é contado, né? Dirceu? Tem que ter o Exatamente. dia certo de carregar, eu não entendo desse processo, mas pelo que a gente conversa, se passar aí uma semana de prazo, já se perde bastante coisa da produção, né? Aliás, só com um dia, Tiago. Um dia. Só com um dia. Veja, por exemplo, na questão do frango. Digamos assim, está marcado o carregamento para hoje à noite, meia-noite, digamos, né? Sim. Por um motivo ou por outro, né, aconteça lá que não é possível chegar os caminhões e vai para amanhã de noite. Então você já não tinha mais, de repente, estoque de ração em casa. Até que essa ração chega de novo e você começa a alimentar, até você nem pode fazer isso, porque você precisa de uma determinada, acho que é 6 ou 8 horas, Sim. antes do carregamento, ter que ser tirada a ração, né? Então, todo esse tempo, esse frango fica sem ser alimentado, imagina o prejuízo que isso vai dar para o produtor. Tudo é cronometrado, né? Tudo é no cronometrado. minuto. Exatamente. Então, isso tudo a gente tinha essa preocupação, mas graças a Deus, quanto aos transportadores de ração e assim por diante, não se teve nenhuma notícia de atraso. Quanto a isso, foi tudo normal. E na A questão... retirada também, Sim. até o momento, foi tudo normal. A coleta do leite também não se teve notícia assim de que, pelo menos até o momento, né? Sim. Não se teve notícia assim de que tenha deixado o produto em casa por um motivo ou por outro. Boas notícias, então, Dirceu, que não ocorreram, assim, nenhuma falha no cronograma, nenhum erro de carregamento, a produção se manteve estável. Exatamente. Quanto a isso, sim. Boa notícia. E a questão da estiagem, Dirceu, a gente acompanhou que algumas cidades da região, o poder público municipal abriu poços, a gente viu aí casos de Paraí, caminhão, pipa. Como é que está aqui na nossa cidade, a região do sindicato? Como é que está essa interação? Tem ido água até o produtor? Como é que está essa situação específica da estiagem? É isso que nós dizemos antes. Tem muitas propriedades com uma dificuldade imensa para a água, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós pegamos aqui a comunidade São Caetano, São Roque, Auitaveta, São Luís.
Que são para o lado de Protásio. Exatamente. Então, a própria fazenda Pratinha também é um lugar assim bastante castigado por falta de água. E isso, pelo menos, nós estamos percebendo por parte do poder público, que, sabe, não é aquela qualidade total de água, né? Mas pelo menos não tem a falta de água. E o poder público está se empenhando muito com isso, para fazer com que o abastecimento de água chegue até as propriedades. Então, assim, por parte dos proprietários que têm nos procurado, Tiago, eles têm dito assim, não nos faltaram água pelo fato do esforço do poder público. Então, isso, graças a Deus, está normalizado, né? Mas nos preocupa o seguinte, e essa água que o poder público está indo buscar? Da onde ela Aonde ela vem? Né? Daqui a pouco o poder público busca essa água, mas essa água onde que ele busca também seca. E aqui nós poderíamos ir um pouco mais longe, Tiago. Veja aquilo que nós conversávamos antes. Nós ultimamente estávamos assim só preocupados com o bem-estar e não tínhamos mais aquela preocupação da dignidade do próximo. Né? E, veja, o que me adianta eu hoje, digamos assim ter um carro bom, ter o meu bom apartamento, a minha casa boa, ter uma conta bancária e assim por diante, e tu não ter de onde tirar água. No final acaba aí mostrando o que tem valor e não preço, né, Dirceu? Exatamente. Por isso que eu sempre digo que nós temos que ir atrás e se preocupar muito com aquilo que o dinheiro não compra. Muito bem a tua fala. Olha, Dirceu, vindo de um homem lá do campo, isso traz uma nobreza muito grande, porque muitas vezes a gente está esperando aí a opinião de quem é muito estudado, quem muito sabe, e daqui a pouco o homem do campo tem uma sabedoria que ela é muito mais precisa e pontual para essa hora. Mas, Dirceu, olhando aí no teu casaco timbrado aí com a marca do sindicato, de que forma, então, tu falaste que o poder público tem auxiliado os produtores, levando água, e isso tem mantido o funcionamento das propriedades, a ração está ocorrendo ok, não tivemos nenhuma quebra aí da rotina de produção do agricultor, mas de que forma o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem trabalhado nesse momento para auxiliar aí os produtores que tenham dúvidas, que tenham problemas? Como é que está funcionando essa interação? Qual que é o trabalho do sindicato para quem não conhece? Veja bem, Tiago, aqui então é interessante que se diga da importância do movimento sindical junto à nossa federação, a FETAG. Você sabe que foi anunciado dias atrás aquele auxílio, aquela ajuda de custo para todo cidadão brasileiro que mais necessitasse aquelas 3 parcelas de R$600. O auxílio emergencial. Exatamente. E aí, muitos agricultores também, sem informação, já buscaram direto aos bancos esse recurso. Só que aí se criava um problema. E aí a sorte que a FETAG abriu o olho e percebeu que, na forma como estava sendo apresentada a documentação, nos tirava o direito que nós temos na Constituição, que é de assegurado especial. Nesse caso, o agricultor estava fazendo o quê? Assinando a própria sentença de morte futura. Né? Quando ele precisasse de buscar um auxílio junto ao INSS, ele já não estava mais enquadrado como assegurado especial. Entendi. Então a FETAG logo buscou fazer todo esse trabalho e orientar os sindicatos, que os sindicatos orientassem os agricultores para que esperassem. Não ir logo correndo aos bancos, que o que é para ser da gente, vai ser da gente. Então esperar para que se fizesse esse trabalho bem feito. E graças a Deus, eu acho que foi terça ou quarta-feira, depois de muita discussão no Congresso Nacional, no Senado, junto aos nossos 2 deputados, Heitor Chu e o Elton Weber, mais a federação, né? Se conseguiu incluir nesse projeto que a agricultura familiar também fizesse parte disso. Claro, os que se enquadram dentro daqueles valores, né, que têm direito a receber. Né? Então, diante disso, é só aguardar mais um pouco agora, porque os bancos também não têm toda a orientação necessária. Mas então nós vamos poder buscar também esse recurso igual ao morador urbano, que isso não é lá muita coisa, mas nos ajuda, né? Além disso, nós temos uma outra preocupação que também praticamente está tudo negociado, a questão da prorrogação das dívidas nos bancos.
Importante, era um ponto que eu queria chegar contigo, mas se tu já vai, discorre sobre ele, porque esse é um questionamento muito grande acerca da agricultura. A gente sabe que muitas safras são financiadas junto aos bancos, alguns contratam seguros. Como é que está o desenrolar dessa situação dos financiamentos e dos seguros na agricultura, Dirceu? Isto. Então, quem buscou recurso nos bancos, como já te falei, né? A negociação toda foi feita junto ao Congresso Nacional e à FETAG. E isso também a gente está orientando, porque provavelmente nessa semana que nós estamos entrando, então vai se desenrolar todo assim o desfecho de como deve ser feito o trabalho, né? Sim. Mas a negociação aconteceu, a prorrogação vai acontecer. Só precisamos assim esperar mais um pouco para ver como isso vai ser feito. E além disso, Tiago, Sim. nós temos assim uma outra preocupação, que foi assim mais uma luta do deputado Heitor Chu, junto aos demais companheiros, de que se tenha um outro auxílio que se chama de bolsa estiagem. Sim. Aí você poderá me dizer, tá, mas o agricultor tem toda essa regalia? Né? Já estamos aí com três opções, né? Sim. Agora eu te pergunto, diante disso tudo, dá a impressão muitas vezes que o agricultor tem muita ajuda, muita regalia, isso que aquilo. Mas eu vejo na população, hoje a maioria dos jovens, quando ele sai da universidade, você tem muito poucos que voltam para a agricultura. Sim. Então isso significa dizer que a agricultura muitas vezes ela é muito penalizada. Então se ela não é olhada com um olhar diferente, se não tem assim uma pequena ajuda por parte do poder público, Sim. nós vamos ficar sem agricultura familiar. E na agricultura familiar é importante que se diga, Tiago, Sim. que lá se encontra a diversidade do alimento. Que diante disso, não adianta nós pensarmos assim só na monocultura. Correto. Nós temos que pensar mais na questão da saúde. Não é só ter remédio que chegue à nossa população. A população ela se abastece de saúde com diversidade de alimento. De alimento saudável também, né? Principalmente alimento saudável, sem dúvida. E aqui eu vou te citar um caso. Eu lembro que, não sei em que ponto que foi no planeta em si, Sim. que lá num determinado lugar tinha um povo assim que vivia assim uma longevidade que era uma coisa extraordinária. E aí foram pesquisar, mas afinal das contas, o que está acontecendo aqui? Tinha poucos médicos, quase não tinha farmácias, laboratório e assim por diante. E o povo assim vivendo assim 90, 100 anos e saudável. E aí, um grupo de pesquisadores foram lá e fizeram essa pesquisa. E olha o que descobriram. Numa semana, aquela população se alimentava com mais de 60 espécies de alimentos. E essa diversidade é que dava saúde para a população. Exatamente, exatamente. Isso é de fundamental importância. E isso também nos preocupa, nós, do movimento sindical. Sim. Porque tu não faz chegar a saúde na população simplesmente garantindo alimento saudável e diversidade. Muito bom, Dirceu, importantíssimo esse ponto. Agora, uma questão que eu quero entrar num assunto contigo é que existe aí uma diferença de opiniões e vocês que estão no campo vão saber falar para nós. A gente acompanha aí uma alta do dólar, a gente teve uma alta da moeda americana, inclusive ele bateu um novo recorde e hoje já está quase em 5,60, né? E em contrapartida, a nossa moeda real já lidera a lista aí da moeda mais desvalorizada do mundo inteiro. Muita gente tem uma opinião que diz, e a gente acompanha isso pelos portais, pela internet, que essa desvalorização do real perante o dólar é muito boa para a agricultura porque o Brasil exporta muita soja e isso acaba agregando muito valor de venda à soja que é exportada. Dirceu, lá vocês que estão no campo, essa questão cambial facilita os negócios, ajuda a venda da soja? Como é que funciona isso pro agricultor? Porque o especialista, o economista, o especulador falar para nós que a alta do dólar ajuda a agricultura é uma opinião, mas tu que está lá na terra todo dia, essa questão cambial ajuda mesmo o desenvolvimento da agricultura?
Veja, é interessante essa pergunta, Tiago, porque nós podemos, assim, se nós olharmos na meia verdade, tu vai perceber que, por exemplo, para quem comercializa a soja nesse momento, que ela já deve estar em R$ 91 por aí, a saca, Sim. é um preço bom, evidente. Mas, e aí? Quando nós vamos, assim, olhar para a próxima safra, como é que nós vamos buscar aqueles insumos necessários para fazer a lavoura? Quanto é que vai estar o fertilizante, o defensivo, a semente Sim. e assim por diante? Tem toda uma outra cadeia, não é só a venda. Exatamente. Então, veja bem, talvez vai ser bom para um grupo, mas lá na cadeia produtiva é bom o suficiente? Porque podem estar nos dando com uma mão e nos tirando com a outra. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, eu tenho um conhecimento bem superficial, mas eu sei que o NPK, que é o popular aí, o calcário, boa parte dele é importado. Exatamente. E ele é uma coisa fundamental para a lavoura, né? Porque sempre tem que fazer a reposição do solo com o calcário e boa parte dele é importado, ou seja, ele é comprado em dólar. E se o dólar sobe, o preço do insumo também vai subir. E tu sabe, Tiago, que diante disso, nós, muitos brasileiros, temos um problema de cultura, que é o que, diante da desgraça, a gente se aproveita da ocasião. Sim. Nós temos aí um caso mais claro, ultimamente, do uso das máscaras. A máscara era vendida, em média, em torno de 10 centavos a unidade. Correto. E hoje se sabe que ela chegou aí até a R$3 a unidade. Correto. Então, é aquela velha história, como diziam os nonos, né? Eu vou falar aqui em italiano. Pode falar, muita gente vai estar acompanhando, vai saber o que tu vai dizer. A desgraça de Piegore, a sorte de can. Sim. Isso é, a desgraça das ovelhas, a sorte dos cachorros. E nós não podemos levar em diante essa conduta, esse pensamento de dia a dia, né? Sim. Então tem que todo esse cuidado. E aquilo que eu falava antes, Tiago, a dignidade do próximo, né? E hoje é aquilo que se vinha fazendo, atropelando, né? Não interessa mais em cima de quem que tu está pisando. Interessa que eu vá bem e deu. Sim. E isso fazia com que? Fazia com que todo o sistema ficasse prejudicado. Eu vou citar aqui um outro caso. Tinha uma história de um sujeito nos Estados Unidos que ele era premiado pelo fato que ele tinha as espigas mais bonitas da região. Sim. E aí perguntaram a ele, como fosse um Tiago da vida, Sim. né? Perguntaram a ele assim, qual que era o segredo disso tudo, Tiago? E aí ele disse assim que as sementes dele, ele ajudava a distribuir na redondeza. Mas aí o jornalista perguntou, não, mas para lá, isso eu não estou entendendo. Tu está distribuindo aquilo que tu tem de bom para os teus concorrentes? E ele disse, não é assim. Acontece que o vento que passa na minha propriedade, passa também na propriedade do vizinho. Sim. E isso serve para polinizar também as minhas plantas. Então veja onde que se chega. Tem que se chegar longe, né? Tem que se ajudar o próximo para poder se beneficiar. Moral da história é essa, né? Exatamente. Então muitas vezes, por isso que nós comentávamos antes, lá atrás, a história do coronavírus, também veio a nos ensinar isso tudo. Que nós temos que aprender a ser pelo menos um pouco mais solidários, né? Um pouco mais humanizados, né, Dirceu? Exatamente. Muito bem, Dirceu. A gente agradece muito a tua presença. Essas foram os questionamentos que a gente tinha. E agora a gente deixa o espaço aberto. Se tu tem um recado para mandar para o produtor rural, a audiência está muito boa. Diz que o pessoal no campo está acompanhando, está comentando a tua participação. Então, se tu tem um recado para mandar para os teus colegas lá da agricultura familiar, o espaço está aberto para ti, Dirceu. Já terminou? Já terminou, a gente tem o horário quase batendo, então a gente precisa se antecipar. E eu quero que tu deixe uma mensagem aí para o produtor que nos acompanha e também para o pessoal da cidade sobre a importância da agricultura familiar. Muito bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite, aqui o pessoal da Conecta, fico muito contente com o convite. Quando precisarem de mais vezes, se de fato eu conseguir ser útil em alguma coisa, podem sempre contar com a gente, inclusive com a nossa casa, o movimento sindical, né? E quanto assim a mensagem, Tiago, eu diria o seguinte, pode ser que a gente precisa, uma vez por dia, do prefeito, do presidente, do governador, do juiz, do secretário, do professor, do presidente do sindicato, mas do agricultor
a gente precisa 3 vezes por dia. No café da manhã, no almoço e na janta? Exatamente. Muito bem lembrado, Dirceu. Se o campo não planta, a cidade não janta, não é esse o ditado? Exatamente. Se o agricultor não planta, a cidade não almoça e não janta, né? Entendido. Muito bem, esse foi Dirceu Borsato conosco aqui nessa manhã, engrandecendo o Conecta News com sua experiência vinda diretamente da agricultura familiar, um setor importantíssimo para toda a economia de Nova Prata e região, que vem trazer esses esclarecimentos diretamente do campo. Dirceu não é um especialista de diplomas na parede, e sim, né, de calos nas mãos, né, Dirceu? Porque trabalha aí na atividade e sabe exatamente o que está acontecendo. A gente agradece muito a tua presença.